Olá, Lindomar Gomes, com um pouquinho de atraso, começando a nossa live aqui hoje sobre a greve dos caminhoneiros. Pessoal, eu cresci ouvindo uma palavra, ouvindo um jargão. Qual era esse jargão? Olha, política, futebol e religião não se discute. Foi isso que eu ouvi a minha vida inteira e constantemente ainda ouço, dependendo do bate-papo. Pois bem, nós estamos diante de uma greve que entrou hoje, na quinta-feira, em seu quarto dia, começou na segunda-feira, então, segunda, terça, quarta, quinta, seu quarto dia. E claro, esse quarto dia, ele já está dando uma demonstração da força dessa greve. Ela começou na segunda-feira, né? Muita gente falando que estava tímida, a imprensa tratando que estava uma greve tímida, só que os caminhoneiros aderiram. Nós temos praticamente 100% de adesão dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão mostrando uma união muito grande, independente se são os grandes proprietários de empresas, se são os grandes proprietários dos veículos de transporte, de carga, mas os caminhoneiros estão unidos nessa luta que começou pela discussão do diesel. Olha, gente, como eu estava dizendo, essa questão da política, né, eu cresci ouvindo e acredito que a grande maioria também cresceu ouvindo que não podia se discutir. É o contrário. Nós jamais devemos parar de discutir sobre política, porque é isso o que os grandes meios de comunicação e o grande poder econômico quer, justamente que não façamos a discussão da importância que tem a política. Por quê? O que é política? Política é o espaço onde são tomadas as decisões. E as decisões são tomadas de que forma? As decisões são tomadas por aqueles que têm o maior poder, a maior força para tomar aquelas decisões naquele espaço. Os caminhoneiros, nesse momento, eles demonstram uma força muito grande perante um governo fraco, né? Um governo, de certa forma, até ilegítimo do presidente Michel Temer, um governo ilegítimo, um governo fraco do Michel Temer, que não tem força e começou a produzir uma política econômica. Olha, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. O governo Michel Temer começou com uma política a partir de outubro de 2016 na Petrobras, onde a Petrobras passou a adotar o valor para reajustar o petróleo no Brasil de acordo com o valor do petróleo do barril internacional. Essa política econômica que o governo Temer passou a adotar não é uma política por acaso, porque o Temer ele teve um conluio muito grande com o poderio econômico e com forças internacionais, né? Os Estados Unidos tiveram um papel importantíssimo para que o Michel Temer tivesse todo aquele poder, primeiro para o impeachment da presidente Dilma e depois para formar aquela maioria dentro do Congresso Nacional. E com a formação desse poderio, claro, ele teve que pagar a conta, e ele está pagando a conta. O petróleo, nós não podemos esquecer que o petróleo é uma das principais indústrias dos Estados Unidos. Desde 1870, logo depois da Guerra da Secessão, que os Estados Unidos não sobrevivem sem o petróleo, sem a guerra e sem a indústria da alimentação. E claro, a prática desse tipo de política, essa política neoliberal, essa política da não intervenção do poder público brasileiro na economia, faz com que o que vem de fora acabe entrando aqui dentro, no caso o petróleo. Para se ter uma ideia, o Brasil, antes dessa política adotada pelo Michel Temer, o Brasil importava, principalmente dos Estados Unidos, 41% do diesel. Após essa política, e atualmente, importa praticamente acima de 80% de todo o diesel. E, claro, né, essa política adotada, ela enfraqueceu a Petrobras, porque multinacionais passaram a ter um poder muito grande na política interna brasileira. Um poderio muito econômico para ditar o valor do petróleo. Então, nós hoje não temos o controle do petróleo. Primeira coisa.
precisa ter uma intervenção econômica nessa política da Petrobras de não interferir nos preços, o preço ser de acordo com a política internacional. Muita gente vai falar assim, o Lindomar está defendendo o comunismo, está defendendo o socialismo, a intervenção do poder público. Não é isso, gente. É ler do engano quem pensar que os Estados Unidos não interferem na economia. É ler do engano pensar que os Estados Unidos não protegem os seus produtos e as suas empresas. Eles divulgam o neoliberalismo para fora, mas internamente eles são totalmente intervencionistas. Fala assim, me dá um exemplo, Lindomar, de intervencionismo dos Estados Unidos. Quando tem um produto ou uma empresa dos Estados Unidos tomando algum prejuízo, o que eles fazem? Vai lá e intervém, é dentro do país. O petróleo, essas guerras que os Estados Unidos fazem é para quê? É para proteger as suas empresas e os seus produtos e principalmente o petróleo. Os países árabes são totalmente reféns dos Estados Unidos. Então é muito fácil para os Estados Unidos tentar difundir e ter veículos de comunicação aqui no Brasil totalmente sem graça e tentar formar uma opinião da população que essa política econômica da Petrobras, hoje, adotada hoje pelo governo Michel Temer, ela é uma política ideal. Essa política não é ideal. O poder público precisa intervir para fazer política de educação, política de saúde, políticas de preço, política na economia. Se o poder público não for forte, as grandes empresas, as grandes corporações serão fortes. E não adianta a gente pensar, as grandes empresas sempre vão buscar ter lucro, ganhar dinheiro à custa do povo. Então, essa greve dos caminhoneiros é uma greve que serve para a nossa reflexão. Serve para a gente refletir a importância que tem do poder público, a importância que tem do seu voto. Eu estou observando agora, em muitos lugares, as pessoas fazerem discussão de emenda parlamentar, falando que parlamentar, o deputado federal, o deputado estadual, fez muita coisa pelo aquele lugar, porque colocou X de emenda. O papel desse parlamentar, ele é um papel de quê? De fazer legislação. Nós temos que saber qual o papel do parlamentar. Se esses parlamentares nossos, em vez de ficar preocupados com a emenda parlamentar, se estivesse discutindo a política econômica, se estivesse discutindo o problema que nós estamos crescendo cada dia mais com as altas tarifas dos pedágios, a dificuldade do trabalhador no dia a dia, não é só do trabalhador do transporte, não é só do trabalhador do transporte, mas todos os trabalhadores. Então, portanto, gente, é imprescindível a gente pegar como exemplo essa manifestação, essa organização. Está muito bem organizado essa luta dos caminhoneiros, pegarmos essa organização para todas as profissões. Eu acompanho muito os trabalhadores, principalmente atingidos pela Lei 100, e eu sempre falo com eles, olha gente, nós precisamos nos organizar para fortalecer, para mostrar para o poder público que a nossa organização nos dá força. Força é o quê? É depois participar das tomadas de decisões do poder público, da política. Por isso que eu falo, jamais podemos nos afastar da política. Jamais podemos deixar com que as pessoas nos convençam falando que a política não presta. Política presta. O que podemos ter dificuldade é com pessoas, é com determinados partidos, mas a política jamais, porque nós necessitamos da política, necessitamos do poder público para a educação, para a saúde, para o transporte público, para os preços. Nós estamos vendo hoje que essa política é uma política que não serve para o nosso povo brasileiro. Portanto, essa greve dos motoristas, dos caminhoneiros, é uma greve totalmente legítima e é uma greve que serve para todas as classes. Observaram, primeiro, que precisam se organizar. A nossa organização, a organização das profissões do trabalhador, ele vai fazer com que aquela profissão seja valorizada. E valorização é ser respeitada. Aproveitemos que nesse ano eleitoral não deixemos de participar da política, não deixemos de cair em correntes, política e políticos são todos iguais. Precisamos sim participar, precisamos sim fazer uma boa escolha, precisamos sim discutir política, política em alto e bom som. Então esse jargão que política, futebol e religião não se discute, esse para nós não serve. Sigamos em frente, sigamos com esse exemplo dos caminhoneiros que estão dando um exemplo para todo o Brasil. Quem faz Enem, saibam que essa organização dos trabalhadores cai sempre na área de ciências humanas e suas tecnologias, que é
a questão voltada para movimentos sociais. O que é movimentos sociais? É a organização, junção de pessoas para lutar por direitos, manter os seus direitos ou ter novos direitos. Isso é um grande exemplo da nossa luta. Não deixemos cair nessa esparrela e principalmente agora dos grandes veículos de comunicação que vão tentar construir uma imagem negativa sobre essa mobilização. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.